O número 8 e o ciclo da eternidade. O que a Bíblia nos ensina? Imagine se um número pudesse revelar segredos ocultos sobre o destino da humanidade, e até mesmo sobre a eternidade. E se eu te dissesse que esse número está escondido em momentos cruciais da Bíblia, desde o dilúvio de Noé até a ressurreição de Cristo? Hoje, vamos desvendar o enigma do número 8 e sua conexão com os ciclos divinos. Mas antes, preciso te contar algo que pode mudar sua perspectiva sobre o tempo e a vida para sempre. Ao longo da história, certos números têm carregado significados profundos, transcendendo simples quantidades matemáticas. Entre eles, o número 8 se destaca como um código oculto para novos começos, regeneração e eternidade. Mas o que torna esse número tão especial? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Na tradição judaico-cristã, a semana tem 7 dias, simbolizando um ciclo completo. O 8º dia, portanto, representa um novo começo, algo além da criação original. Curiosamente, esse padrão aparece diversas vezes na Bíblia, conectando eventos marcantes a uma lógica divina maior. E não para por aí. O número 8 também tem uma forma curiosa. Deitado, ele se transforma no símbolo do infinito, sugerindo algo que não tem fim. Seria coincidência ou um reflexo da natureza eterna de Deus? Mas antes de responder a essa pergunta, precisamos olhar para um dos primeiros momentos onde o número 8 aparece na Bíblia. E esse evento mudou a história da humanidade para sempre. 6 dias de criação, um dia de descanso. Mas o que aconteceu depois do 7º dia? E por que esse 8º dia é um conceito tão poderoso dentro da Bíblia? A resposta pode revelar o verdadeiro propósito da existência humana. E você está prestes a descobri-la. Na narrativa bíblica, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Esse ciclo de 7 dias se tornou a base da contagem do tempo para os judeus e cristãos. Mas há algo intrigante sobre o que acontece depois do 7º dia. Na tradição judaica, o 8º dia é um símbolo de um novo começo. Ele representa o que está além do tempo terreno, um estado eterno que transcende o mundo material. É por isso que, no judaísmo, há festivais sagrados que duram 7 dias, seguidos por um 8º dia especial, como a celebração de Shemini Atzeret. No Novo Testamento, esse conceito se torna ainda mais forte. Jesus ressuscitou no dia seguinte ao sábado, ou seja, no primeiro dia de uma nova semana, o que para muitos teólogos representa o 8º dia, um novo tempo onde a morte foi derrotada e a eternidade foi inaugurada. Mas antes de avançarmos para esse momento crucial, precisamos voltar um pouco no tempo, até um evento que marcou um recomeço literal para toda a humanidade: o dilúvio de Noé. E você vai se surpreender com o papel que o número 8 desempenha nessa história. O mundo havia se corrompido. Maldade da humanidade atingira um ponto sem retorno. Então, Deus tomou uma decisão radical, um reset total. Mas no meio do caos e da destruição, um número específico de pessoas foi escolhido para sobreviver. E adivinhe quantos eram? A história do dilúvio é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Deus, vendo a corrupção da humanidade, decide purificar a terra com um grande dilúvio. No entanto, ele dá uma chance de recomeço a um homem justo: Noé. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Deus ordena que Noé construa uma arca e leve sua família para dentro dela, junto com um casal de cada espécie animal. Quando as águas cobrem a terra, apenas aqueles que estavam na arca sobrevivem. E quantas pessoas estavam lá dentro? 8. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles, um total de 8 pessoas, foram os únicos humanos salvos para dar início a um novo ciclo da humanidade. Isso não é coincidência. O número 8 aparece aqui,
como um símbolo de renovação, um novo começo após a destruição. Esse padrão se repete diversas vezes ao longo da Bíblia. Sempre que algo precisa ser purificado e restaurado, o número 8 aparece de forma sutil, mas poderosa. Mas essa não é a única vez que Deus estabelece um pacto usando o número 8. Existe uma tradição que atravessa séculos e envolve a marca de uma aliança sagrada feita no próprio corpo. E ela acontece exatamente no 8º dia. O que significa pertencer a Deus? Desde os tempos antigos, um sinal físico foi estabelecido como marca de uma aliança eterna. Mas por que ele deveria ser feito exatamente no 8º dia? A ciência moderna descobriu um detalhe surpreendente sobre isso. E eu vou te contar agora. A circuncisão é uma prática antiga, instituída por Deus na aliança com Abraão. Em Gênesis 17:12, Deus ordena que todo menino judeu seja circuncidado no 8º dia. Mas por quê? A princípio pode parecer um detalhe aleatório, mas há algo muito mais profundo por trás dessa escolha. No plano espiritual, o 8º dia representa a entrada em um novo pacto com Deus, a separação para uma vida santa e consagrada. Mas o mais impressionante é que séculos depois, a ciência revelou um detalhe fascinante sobre esse dia. Estudos médicos modernos descobriram que no 8º dia de vida, os níveis de vitamina K e protrombina, substâncias essenciais para a coagulação do sangue, atingem o pico mais alto no corpo humano. Ou seja, o 8º dia é o momento biologicamente perfeito para um procedimento cirúrgico sem riscos. Isso significa que Deus instruiu a prática da circuncisão no exato momento em que o corpo humano estaria mais preparado para ela. Coincidência? Ou um sinal de que os ciclos divinos estão escritos até mesmo na biologia humana? Mas o número 8 não apenas aponta para pactos terrenos. Ele também está diretamente ligado a Jesus Cristo e à promessa de uma vida que nunca termina. E quando falamos de Cristo, existe um detalhe oculto sobre sua ressurreição que poucas pessoas percebem e que pode mudar completamente sua visão sobre a eternidade. Se existisse um guia direto para alcançar o reino de Deus, você gostaria de conhecê-lo? Pois Jesus revelou exatamente isso. E acredite, ele está intimamente ligado ao número 8. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe e que pode revelar um segredo profundo sobre a eternidade. No famoso Sermão da Montanha, Jesus apresenta as bem-aventuranças, ensinamentos que descrevem as características daqueles que herdarão o reino dos céus. E quantas bem-aventuranças existem? Exatamente 8. Aqui está a lista. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cada uma dessas bem-aventuranças representa um degrau para um novo nível espiritual, um ciclo de transformação que culmina no reino de Deus, um novo começo eterno. Mas há algo ainda mais intrigante. O número 8 também aparece na vida de Davi, o rei mais importante de Israel. E o modo como ele foi escolhido esconde um detalhe profético que poucos percebem. Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Imagine estar destinado a algo grandioso, mas ser completamente ignorado. Assim era a vida de um jovem pastor chamado Davi. Mas algo inesperado aconteceu, e sua escolha revelou um dos maiores mistérios do número 8 na Bíblia. Prepare-se para uma revelação surpreendente. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei sobre Israel, ele recebeu uma instrução clara.
O escolhido viria da casa de Jessé. Samuel chegou à casa de Jessé e viu seus 7 filhos mais velhos, homens fortes e preparados para a guerra. Um deles, sem dúvida, deveria ser o futuro rei, certo? Errado. Deus rejeitou todos os 7. Então Samuel perguntou: não há mais nenhum filho? Jessé respondeu: resta ainda o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Esse menino era Davi, o 8º filho. Davi foi ungido ali mesmo diante de seus irmãos e se tornou o maior rei de Israel. Mas por que o 8º filho? Na Bíblia, o primeiro filho geralmente simboliza a força humana e a tradição, enquanto o 8º filho representa um novo começo, escolhido diretamente por Deus. Esse padrão se repetiria séculos depois com Jesus, descendente de Davi, que inauguraria o 8º dia da nova criação. Mas Davi não foi o único a carregar esse número especial. O próprio templo de Deus tinha um design que refletia esse mistério. E se eu te dissesse que o próprio lugar onde Deus era adorado carregava o segredo do número 8? Do tabernáculo ao templo de Salomão, a estrutura sagrada esconde padrões que revelam algo profundo sobre a eternidade e sobre nosso destino final. No Antigo Testamento, Deus ordenou a construção do tabernáculo, um santuário móvel onde sua presença habitava. Mais tarde, esse conceito foi ampliado com o Templo de Salomão, que seguia um design específico, cheio de simbolismo. Curiosamente, muitas partes desse templo seguiam o padrão do número 8. Um exemplo: o lavatório de bronze, usado pelos sacerdotes para purificação, tinha 8 suportes, simbolizando renovação e um novo começo. O próprio rei Salomão celebrou a dedicação do templo por 7 dias, mas no 8º dia houve uma solene assembleia, marcando um novo tempo para o povo de Israel. Já parou para pensar em quem escreveu os textos que moldaram a fé cristã? E se eu te dissesse que o número de autores do Novo Testamento não é uma coincidência, mas um padrão divino que aponta para algo muito maior? Prepare-se para uma revelação surpreendente. O Novo Testamento, que revela a mensagem de Cristo e a promessa da eternidade, foi escrito por exatamente 8 autores: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, Tadeu. Que isso significa? O número 8 simboliza um novo começo e a eternidade. E esses 8 homens foram os responsáveis por registrar a nova aliança de Deus com a humanidade. Eles escreveram sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a promessa de um novo mundo onde o tempo não existe mais, um reino que nunca terá fim. E há algo ainda mais fascinante: os evangelhos começam na terra, mas terminam apontando para o céu. O livro de Apocalipse, o último do Novo Testamento escrito por João, fala sobre a Nova Jerusalém, uma cidade eterna. Mas há um detalhe importante sobre essa cidade que poucas pessoas notam. Imagine uma cidade onde não há dor, não há morte, e o tempo deixou de existir. Uma cidade que representa o 8º dia eterno de Deus. Essa cidade já foi descrita, e seus detalhes são absolutamente chocantes. No livro do Apocalipse, João tem uma visão da Nova Jerusalém, um lugar onde Deus habita com os homens para sempre. Essa cidade não é apenas um símbolo. Sua estrutura segue padrões precisos que se conectam com o número 8. A cidade é descrita como um cubo perfeito, com 12 portões, mas cada portão feito de uma única pérola. Apocalipse 21:21. Agora veja isso. O número 12 é múltiplo de 8 + 4, e na tradição judaica, isso simboliza um governo perfeito e eterno. A Nova Jerusalém também tem 8 características principais. É feita por Deus, não por homens. Desce do céu, é habitada por aqueles que venceram a morte. Não tem templo, pois Deus é sua luz, não há mais noite, seus portões nunca se fecham. Suas ruas são de ouro puro, como cristal. A árvore da vida cresce em seu centro. Tudo aponta para um novo ciclo, um estado eterno, onde não há mais começo nem fim. Mas se a Nova Jerusalém representa o 8º dia definitivo,
Existe uma última peça nesse quebra-cabeça que precisamos entender: o selo de Deus e o número 888. Se o número 8 simboliza um novo começo e a eternidade, então qual seria o número daquele que veio trazer vida eterna? O que os antigos manuscritos revelam é algo simplesmente impressionante. Nos primeiros séculos do cristianismo, os estudiosos perceberam algo fascinante na gematria, um sistema hebraico e grego que atribui valores numéricos às letras. Quando somamos os valores numéricos das letras gregas do nome Jesus e Isus, o total é 888. Isso significa que Jesus não apenas representa um novo começo, ele é o novo começo. Enquanto o número 6 é associado à imperfeição e à humanidade caída, e o 666 simboliza o domínio do mal, o 888 é o oposto: a plenitude divina, a eternidade e a ressurreição. Jesus é o 8º dia, o Senhor da nova criação. Ele rompeu o ciclo do tempo e abriu um caminho para a eternidade. Mas há uma última questão. Se o número 8 representa um novo começo e o infinito, qual deve ser a nossa resposta a isso? O que significa na prática viver dentro do 8º dia? Agora que você conhece o segredo do número 8 na Bíblia, surge a pergunta mais importante de todas: como isso muda a sua vida? O que significa viver dentro do 8º dia? A resposta está mais próxima do que você imagina. Se o número 8 aponta para um novo começo e a eternidade, então, aqueles que seguem Jesus não estão mais presos ao tempo. Na prática, isso significa 3 coisas: viver além das limitações do mundo. Se o 8º dia representa a eternidade, nossa visão precisa ser maior do que esta vida passageira. Tudo o que fazemos deve apontar para algo maior: ser um agente da nova criação. Assim como Davi foi o 8º filho escolhido para reinar, somos chamados para viver como filhos do Rei, trazendo justiça, amor e esperança ao mundo. Ter certeza da vida eterna. A ressurreição de Jesus no primeiro dia após o 7º nos garante que a morte não é o fim. O 8º dia já começou, e quem pertence a Cristo já está nele. O tempo está avançando, mas há algo que nunca muda: o chamado de Deus para viver além do tempo. A nova Jerusalém está se aproximando. E a única pergunta que resta é: você está pronto para o 8º dia? Se essa jornada pelo mistério do número 8 te fez pensar de uma maneira diferente sobre o tempo, a eternidade e sua própria vida, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. O que mais te surpreendeu? Você já havia percebido esse padrão? Na Bíblia, a história não termina aqui. Na verdade, ela nunca termina, porque o 8º dia já começou. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.